Nessa aula você vai aprender a resolver sistema de equação do segundo grau pelo método da substituição. Então, essa aqui é a nossa primeira equação e essa é a nossa segunda equação. Você deve escolher uma das duas equações para isolar uma das variáveis, ou a variável x ou a variável y. Você vai escolher a sua segunda equação porque a sua primeira equação ela é um pouco complexa. Ela tem o expoente 2. Então, vamos escolher aqui a nossa segunda equação. Como exemplo, eu vou ali isolar a minha variável y. Então, isso quer dizer que o y ele é igual ao 6 menos o x. Se eu isolei ali na minha segunda, eu devo substituir na minha primeira. Então, esse valor do y que eu isolei na segunda, eu vou substituir na primeira. Então, vamos obter o seguinte. Observe que a nossa primeira equação é o x elevado ao quadrado mais o y elevado ao quadrado é igual ao 20. Substituindo ali o valor do y, vamos obter o x elevado ao quadrado mais o 6 menos o x elevado ao quadrado, que é igual ao 20. Então, o x elevado ao quadrado mais... Agora você vai resolver esse produto notável. Esse produto notável vai ser o quadrado do primeiro, o 6 elevado ao quadrado, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Passo o 20 para o primeiro membro, então menos o 20, que vai ser igual ao zero. Agora vamos simplificar. Então, o x elevado ao quadrado, o 6 ao quadrado vai dar o 36, menos duas vezes o 6, que vai dar o 12x, mais o x elevado ao quadrado, menos o 20, que vai ser igual ao zero. Simplificando, então, 2x elevado ao quadrado, menos o 12x, mais o 16, que é o 36 menos o 20. Então, isso vai ser igual ao zero. Observe que você caiu em uma equação do segundo grau, então você vai ter que encontrar as raízes. Então, o valor de A é igual ao 2, o valor de B é igual ao menos 12 e o valor de C é igual ao 16. O delta vai ser igual ao B elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Substituindo, então, o delta ele vai ser igual ao menos 12 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C, que é o 16. Então, o delta vai ser igual. O menos 12 elevado ao quadrado vai dar o 144, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes o 16 vai dar o 128. Então, o delta vai ser o 144 menos o 128, vai dar o 16. Fez o delta, agora você vai fazer o Bhaskara. O Bhaskara na sua variável x. Então, o x vai ser igual ao menos b, mais ou menos a raiz do discriminante delta, sobre duas vezes o valor do a. Vamos substituir. Então, o x vai ser igual. O valor de b está negativo, com menos da fórmula, então vai ficar positivo. O 12, mais ou menos a raiz do delta, então vai ser a raiz do 16, sobre duas vezes o valor do a. O valor do a é o 2. Então, o x vai ser igual ao 12, mais ou menos a raiz do 16 é o 4, sobre a multiplicação ali no denominador, que vai dar o 4. Observe que você vai ter duas raízes. Uma você vai somar, a outra você vai subtrair. O 12 mais o 4 vai dar o 16, e 16 sobre o 4 vai dar o 4. O 12 menos o 4 vai dar o 8, e o 8 sobre o 4 vai dar o 2. Então, você encontrou ali os valores do x, que é o 2 e o 4. Resta agora você encontrar o valor do y. Então, você vai substituir ali na sua segunda equação. Então, na nossa segunda equação, temos que o y ele é igual ali a quanto? Ao 6 menos o x. Você vai repetir essa equação duas vezes porque você tem dois valores para o x. Então, o y é o 6 menos o x. Observe que o primeiro valor do x ali é o 2, que é o x1. Então, vamos substituir. Então, o y vai ser igual ao 6 menos o 2. Então, o y vai ser igual ao 4. Agora, vamos substituir o segundo valor do x. O segundo valor do x ali é o 4. Então, vai ficar que o y vai ser igual ao 6 menos o 4. Então, o y ele vai ser igual ao 2. Agora, é só montar o nosso par ordenado, que é o nosso conjunto solução. Então, o nosso conjunto solução vai ser igual. Observe que quando o x foi 2, o y foi quanto? Foi 4. Então, quando o x foi 2, o y foi o 4. E o outro par ordenado foi quando o x foi 4, o y foi o 2. Então, quando o x foi o 4, o y foi o 2. Então, esse aí é o nosso conjunto solução. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Então, essa é a nossa primeira equação e essa é a nossa segunda equação. Vamos escolher ali a nossa segunda equação, que ela é mais simples. Você pode isolar ou a variável x ou a variável y. Vou isolar aqui como exemplo a nossa variável x. Então, vai ficar aqui o x ele vai ser igual ao y menos o 3.
Como eu isolei na segunda, eu vou ter que substituir na primeira. Observe que o x é igual ao y menos o 3. Vou anotar ali agora a minha primeira, que vai ser o x elevado ao quadrado mais o 2y elevado ao quadrado, que é igual ao 18. Substituindo ali o valor do x, então vamos obter o seguinte, que o y menos o 3 elevado ao quadrado mais 2 vezes o y elevado ao quadrado é igual ao 18. Você vai resolver esse produto notável, que vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o 2y elevado ao quadrado, menos o 18, que vai ser igual ao zero. Simplificando, vamos obter o y elevado ao quadrado, menos o 6y, mais o 9, mais o 2y elevado ao quadrado, menos o 18, que vai ser igual ao zero. O y elevado ao quadrado mais o 2y ao quadrado vai dar o 3y elevado ao quadrado, menos o 6y. O 9 positivo com menos 18 vai dar o menos 9, e isso vai ser igual ao zero. Observe que você tem uma equação do segundo grau, você vai fazer delta e bhaskara. Então, o valor de A é igual ao 3, o valor de B é igual ao menos 6 e o valor do C é igual ao menos 9. O delta vai ser igual ao B elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Substituindo, então, delta vai ser igual, o valor do B é o menos 6 ao quadrado, menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C, que é o menos 9. Então, o delta ele vai ser igual, o menos 6 elevado ao quadrado vai dar o 36. Menos com menos vai dar o mais, 4 vezes 3, 12, 12 vezes o 9 vai dar o 108. Então, o delta ele vai ser igual ao 36 mais o 108, que vai dar o 144. Agora é só fazer o bhaskara na nossa variável y. Então, o y vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante delta, sobre 2 vezes o valor do a. Substituindo, o y vai ser igual, o valor de b é o menos 6, com menos da fórmula vai ficar o 6 positivo, mais ou menos a raiz do 144, sobre 2 vezes o valor do a, que é o 3. Então, o y ele vai ser igual ao 6, mais ou menos a raiz do 144, que é o 12, sobre o 6. Você vai encontrar duas raízes. Uma você soma, a outra você subtrai. O 6 mais o 12 vai dar o 18. Você vai dividir agora pelo 6. 18 dividido pelo 6 vai dar o 3. E o 6 menos o 12 vai dar menos o 6, dividido pelo 6 ali, que vai dar igual ao menos 1. Então, observe que você encontrou dois valores para o y. Então, agora você vai encontrar o valor do x. Então, você vai repetir ali a segunda equação. Então, a sua segunda equação é o x é igual ao y menos o 3. Vai colocar ali duas vezes, porque você tem dois valores ali para o y. Então, o x ele é igual ao y menos o 3. Substituindo ali a nossa primeira raiz, observe que a primeira raiz é o menos 1. Então, você vai obter que o x ele vai ser igual ao menos 1, que é o valor do y, menos o 3. Então, o x ele vai ser igual ao menos 4. Pegando agora a sua segunda raiz ali, que é o 3. Então, você vai obter que o x ele vai ser igual ao valor do y, que é o 3, menos o 3. Então, o x ele vai ser igual ao zero. Agora é só montar o seu conjunto de solução. Então, o seu conjunto de solução é formado pelos pares ordenados x e y. Observe que quando o y foi o menos 1, o valor do x foi o menos 4. Então, menos 4 que é o x e o y é o menos 1. E quando o y foi o 3, o valor do x foi quanto? Foi o 0. Então, você vai colocar o 0 no x e o 3 no y. Observe que os pares ordenados é formado na ordem. Primeiro é o x, depois o y. Então, esse aí é o nosso conjunto solução. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Então, essa aqui é a nossa primeira equação e essa aqui é a nossa segunda equação. A primeira equação ela é mais simples. Vamos isolar a nossa variável y. Então, o y ele vai ser igual ao 17 menos o x. Observe que nós isolamos na nossa primeira equação e o y foi o 17 menos o x. Se isolou na primeira, você vai substituir na segunda equação. Na segunda equação, temos que o x elevado ao quadrado mais o xy mais o y elevado ao quadrado é igual a 217. Substituindo agora o valor do y, então vamos obter o x elevado ao quadrado mais o x vezes o y, que é o 17, menos o x, mais o y ao quadrado. O y é o 17 menos o x, e você vai elevar ao quadrado. Isso é igual a 217. Agora é só resolver. Então, o x elevado ao quadrado mais, aplica a distributividade, x vezes o 17 vai dar o 17x, menos x vezes o x vai dar o x elevado ao quadrado, mais
Observe que agora você vai resolver esse produto notável. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, o 17 ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Passo 217 para o primeiro membro, então menos 217, isso vai ser igual ao zero. Simplificando, vamos obter o x elevado ao quadrado mais o 17x menos o x elevado ao quadrado mais o 17 elevado ao quadrado vai dar o 289. Então, mais 289 menos o 17 vezes o 2 vai dar o 34. Então, menos o 34x mais o x elevado ao quadrado menos o 217 vai ser igual ao zero. Agora, você vai ter que somar os termos semelhantes. Observe que esse menos x você pode cancelar com o x elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim, o x elevado ao quadrado, o mais 17x com menos 34 vai dar o menos 17x, mais o 289 menos o 217, que vai dar o 72. E isso vai ser igual ao zero. Observe que você tem uma equação do segundo grau. Então, o valor de A é igual a 1, o valor de B é o menos 17 e o valor de C é igual ao 72. Vamos fazer delta e bhaskara. Então, o delta ele é igual ao B elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Substituindo, o delta vai ser igual ao menos 17 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C, que é o 72. Então, o discriminante delta vai ser igual. O menos 17 elevado ao quadrado vai dar o 289. 289 menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes o 72 vai dar o 288. Então, menos 288. Então, o discriminante delta vai ser igual a 1. Fez o delta, agora vai fazer o bhaskara. Então, o x ele vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante delta, sobre 2 vezes o valor do a. Substituindo, então, o x ele vai ser igual. O valor do b é o menos 17. Com o menos da fórmula vai ficar o 17 mais ou menos a raiz do delta, que vai ser a raiz do 1, sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, o x vai ser igual ao 17 mais ou menos. A raiz de 1 é o próprio 1 sobre 2 vezes 1, que vai dar o 2. Agora você vai encontrar as duas raízes. 17 mais 1 vai dar o 18 sobre agora o 2, que vai dar quanto? Vai dar o 9. 17 menos 1 vai dar o 16 sobre o 2. 16 sobre o 2 vai dar o 8. Observe que você encontrou o valor do x. Agora você vai substituir na sua primeira equação para você encontrar o valor do y. Então, o y ele é igual ao 17 menos o x. Vai repetir aqui porque você tem dois valores ali para o x. Então, o y ele é igual ao 17 menos o x. Substituindo ali o primeiro valor do x, que é o 8, então vai ficar aqui o y vai ser igual ao 17 menos o 8. Então, o y ele vai ser igual ao 9. Substituindo ali o segundo valor do x, então o y vai ser o 17 menos o 9. Conclusão, o y vai ser igual ao 8. Agora é só montar o nosso conjunto de solução, formado ali pelos pares ordenados x e y. Então, nosso conjunto de solução vai ser igual. Quando o x foi o 8, o y foi o 9. Então, do 8 ali foi para o 9. E quando ali o x foi o 9, o y foi o 8. Então, quando o x foi o 9, o y foi o 8. Então, esse aí vai ser o nosso conjunto solução. Vamos agora para o nosso último exemplo. Observe que essa é a nossa primeira equação e essa é a nossa segunda equação. Observe o seguinte, que a nossa segunda equação é mais simples ali de você isolar uma das variáveis, ou x ou y. Então, vou escolher como exemplo ali para a gente isolar a nossa variável y. Então, observe que o y ele vai ser igual ao 21 sobre o x. Então, se eu isolei na minha segunda, eu vou substituir aonde? Na minha primeira. Então, o y ele é igual ao 21 sobre o x. Agora, eu vou anotar a minha primeira equação. Então, na minha primeira equação, eu tenho que o x elevado ao quadrado mais o 2xy mais o y elevado ao quadrado, ele é igual a 100. Agora, eu vou substituir o valor do y. Então, eu vou obter o x elevado ao quadrado mais 2 vezes o x, vezes quanto ali? O y, que é o 21, sobre o x, mais o y elevado ao quadrado. Então, vai ficar mais o 21 sobre o x, elevado a quanto? Elevado ao quadrado. E isso vai ser igual ao 100. Então, você vai obter o seguinte, o x elevado ao quadrado mais esse x em cima, você cancela com o x de baixo.
Então vai sobrar o quê? O 2 vezes o 21. 2 vezes o 21 vai dar o 42, mais o 21 elevado ao quadrado vai dar o 441. 441. E o x elevado ao quadrado vai dar o x ao quadrado. Isso vai ser igual ao 100. Observe que agora você tem no denominador ali o x elevado ao quadrado. Então você vai calcular o MMC. Então coloque ali ó, o MMC de ambos os lados. Observe que embaixo do 100 não tem nada, você vai colocar o 1. Embaixo do 42, embaixo do x ao quadrado a mesma coisa. O MMC entre qualquer variável e o 1 vai ser a própria variável. Então você vai substituir ali o MMC, que vai ser o x elevado ao quadrado, de ambos os lados. Cálculo do MMC, você divide no denominador, a resposta você multiplica no numerador. Então, o x elevado ao quadrado dividido por 1 vai dar o x elevado ao quadrado. E o x elevado ao quadrado vezes o x elevado ao quadrado vai dar o x elevado ao 4. Substituindo, vamos obter o x elevado ao 4 mais x elevado ao quadrado dividido por 1 vai dar o x elevado ao quadrado, vezes o 42 vai dar 42x elevado ao quadrado, mais x elevado ao quadrado dividido por x elevado ao quadrado vai dar o 1. 1 vezes 441 vai dar o 441. X elevado ao quadrado dividido por 1 vai dar o x elevado ao quadrado, vezes o 100 vai dar 100x elevado ao quadrado. Observe que de ambos os lados está dividindo pelo MMC, então você pode fazer o cancelamento do MMC. Então vamos obter o x elevado a 4 mais o 42x elevado ao quadrado menos o 100x elevado ao quadrado mais o 441. Isso vai ser igual a zero. Então aqui vamos obter o x elevado à quarta. O 42x elevado ao quadrado menos o 100x elevado ao quadrado vai dar o menos 58x elevado ao quadrado mais o 441, que vai ser igual a zero. Observe que você caiu em uma equação biquadrada, então você vai ter que resolver essa equação. Observe que esse x elevado à quarta você pode escrever como sendo o x elevado ao quadrado menos agora o 58x elevado ao quadrado mais o 441, que é igual a zero. Para você resolver, você vai ter que fazer uma mudança de variável. Então, onde tem o x elevado ao quadrado, você vai colocar uma variável qualquer, eu vou chamar de m. Substituindo ali vai ficar o m elevado ao quadrado menos o 58m mais o 441, que vai ser igual ao zero. Observe ali que o valor do A ele é igual ao 1, o valor do B ele é igual ao menos 58 e o valor do C é igual ao 441, porque você caiu em uma equação do segundo grau na variável m. O discriminante delta ele vai ser igual ao B elevado ao quadrado menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Substituindo, então, o delta ele vai ser igual. O valor do B é o menos 58, que vai ficar elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor do A vezes o valor do C, que é o 441. Então, o discriminante delta vai ser igual. O menos 58 elevado ao quadrado vai dar o 3.364. Então, 3.364 menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 441 vai dar 1.764. Então, menos 1.764. Então, o discriminante delta, fazendo essa diferença, vai dar o 1.600. Fez o discriminante delta, agora você vai fazer o Bhaskara na variável m. Então, vai ficar assim, ó, que o Bhaskara vai ser o m, que é igual ao menos b, mais ou menos a raiz do discriminante delta, sobre 2 vezes o valor do a. Agora vamos substituir. Então, o valor de b ali é o menos 58. Com o menos da fórmula vai dar o 58 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 1.600 sobre 2 vezes o valor do a. O valor do a é 1, então vai ficar 2 vezes o 1. Então, isso quer dizer que o m ele vai ser igual ao 58, mais ou menos a raiz de 1.600 é igual ao 40. Tudo isso sobre o 2. Agora você vai encontrar duas raízes. Uma raiz você vai somar e a outra raiz você vai subtrair. Então, ali vai ficar o 58 mais o 40 vai dar o 98. O 98 sobre o 2, que vai ser igual ao 49. O 58 menos o 40 vai dar o 18. O 18 dividido por 2, que vai ser igual ao 9. Observe que você encontrou aqui o valor do m e não o valor do x. Então, você vai ter que voltar aqui para essa mudança de variável para você encontrar o valor do x. Então, isso quer dizer que o x elevado ao quadrado vai ser igual à primeira raiz ali do m, que foi o 9. Então, vai ser igual ao 9. Então, isso quer dizer que o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9.
Então o x ele pode ser o menos 3 e o x pode ser o 3 positivo. Agora observe que temos o outro valor do m, que é o 49. Então o x elevado ao quadrado vai ser igual ao 49. O x vai ser igual a mais ou menos a raiz do 49, que vai ser igual ao menos 7 e ao 7. Esses são os valores do x. Observe que o x é o menos 3 e o 3, o menos 7 e o 7. Agora vamos substituir esses valores do x para poder encontrar o valor do y. Então vamos obter o seguinte, ó. Vamos pegar a nossa segunda equação para substituir esses valores do x. Observe que a nossa segunda equação é o 21 sobre o x. Vamos repetir essa segunda equação aqui 4 vezes, porque nós temos 4 valores ali para o x, para poder encontrar o valor do y. Agora é só substituir os valores do x. Observe que o primeiro valor do x é o menos 3, então vai ficar o 21 sobre o menos 3. O 21 sobre o menos 3 vai dar o menos 7. Substituindo agora o segundo valor do x, que é o 3, então vai ficar o 21 sobre o 3. E o 21 sobre o 3 vai dar o 7. Vamos substituir agora o outro valor do x, que é o menos 7. Então vai ficar o 21 sobre o menos 7. O 21 sobre o menos 7 vai dar o menos 3. E o último valor do x ali, que é o 7. Então vai ficar o 21 sobre o 7. E o 21 sobre o 7 vai dar o 3. Observe que agora temos 4 valores ali do y, que é o menos 7, o 7, o menos 3 e o 3. Agora é só montar o nosso conjunto de solução. Então, nosso conjunto de solução é formado pelos pares ordenados x e y. Observe o seguinte, que quando o x foi o menos 3, o valor do y foi quanto? O valor do y foi o menos 7. Então, quando o x foi o menos 3, o valor do y foi o menos 7. Vamos pegar o outro par ordenado. Então, quando o x foi o 3, o y foi quanto? O y foi o 7. Então, quando o x foi o 3, o y foi o 7. E agora, quando o x foi o menos 7, o y foi o menos 3. Então, quando o x foi o menos 7, o y foi o menos 3. E por último ali, quando o x foi o 7, o valor do y foi o 3. Então, quando o x ali foi o 7, o valor do y foi o 3. Então, esse foi o nosso conjunto de solução formado pelos pares ordenados x e y.